Pode sentar, amados, obrigado. Quem sai ao vivo aqui, não é nada de sair não, aqui é tudo na faixa, não? É. Aliás, assim, um costume, vamos começar? Não, vamos continuar adorando a Deus, né? Só de maneira diferente. Aliás, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, lá no início do Evangelho, havia uma jovem muito temente a Deus, chamada Maria. Já ouviu falar nessa jovem? E no momento certo, Deus visitou essa mulher, temente a Deus, com seus problemas sociais, já noiva. E aparece um anjo para ela e fala, ó, sabe, agraciada, você foi escolhida. E aquela mulher recebeu então um presente de Deus, né? Ela gerou o Salvador, né? Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco. E a história segue. E ela merece todo o nosso respeito, não é verdade? Nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, aqui nessa sala. E parece que quando nós estamos estudando, parece que aqueles homens, sabe, Fernando, são assim de outro planeta, de outro mundo. E a história nos conta, e a vida nos conta que não, ele era homem feito da mesma espécie que carne minha, sua, vivendo num período histórico diferente, mas que ele tinha os mesmos sentimentos, a mesma vontade de servir a Deus, e naquele momento histórico do mundo, 700 anos antes de Cristo aproximadamente, também tinha pessoas que buscavam a Deus, pessoas que não buscavam a Deus, pessoas que pensavam em dinheiro, pessoas gananciosas, mulheres tementes a Deus, homens tementes a Deus. Mas eu quero dizer nesse momento, que foi a nossa oração, que nós vamos meditar isso hoje, Isaías capítulo 6, vamos chegar até lá hoje, nesse momento em que o Isaías, ele reconhece, olha, eu não preciso ser reconhecido por ninguém mais, não. A tua presença me basta, que assim, você vai sentir isso no texto. Mas assim como Deus, ele escolheu a Maria, escolheu outras mulheres também bíblicas para cumprir um projeto, o plano de Deus na nossa vida, plano de salvação. Queria homenagear vocês hoje, mulher, porque hoje é o dia de vocês. E que eu espero que Deus cumpra o propósito dele na vida de vocês. E vocês vão receber um bombom da Escola Bíblica Dominical. E ao saborear esse bombom, se não gostar, compartilha aí com... E ao saborear esse bombom, entenda o seguinte, seja qual for o seu problema, a sua situação, prazer de Deus não se compara a esse prazer de comer aquele bombom gostoso, guardado das devidas proporções. Fernando, dá para você ajudar, por favor? Compartilhar com as mulheres também? Então, assim, esse é apenas um presente para você, simbolicamente. Os homens não vão ganhar bombom. Das mulheres. Fique tranquilo no dia dos homens. Quando é o dia dos homens? Ah, são os outros, né? Ah, então no próximo domingo eu dou para vocês. Ah, é verdade. Dia 1º de abril? Não é não. Não é não. Não, hoje não, ele só está ajudando aí. Você pode pegar uma balinha se quiser, os homens aí, tá? O bombom é das mulheres. Pode pegar uma bala aí. A bala pode. Ou todos vocês vão ganhar um bombom, e o bombom que sobrarem nós vamos dar para as crianças, não interessa se é homem ou mulher, criança não tem sexo nesse momento, certo? Eles vão entender que é das mulheres, então, vai sair briga lá, então todas as crianças vão ganhar um bombom, tá bom? Vai entender, como assim das mulheres? Vai bater na menina e tomar o bombom dela. Ai, ai. Milene, depois você faz favor para mim? Você dá um bombom para cada criança, vai sobrar lá, tá bom? Não interessa se é homem ou mulher, tá? Obrigado. Os homens podem dar uma balinha, Fê, senão eles vão brigar com a gente aí. Pode dar uma balinha para os homens aí. William, você faz favor, você deve para as crianças da prêmio infantil. E todas as mulheres presentes hoje, que pode dar para elas, tá? Que estão lá fora. Tá bom. Eu acredito que...
Não, dá para as crianças primeiro, filho. Deixa. Você quer levar lá? Ó, fica esperto que esse cara vai pegar uns 3, 4 bombons. Tô brincando. Para as mulheres, Fernando. Mulheres, parabéns, viu? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Sei que às vezes é difícil entender o propósito de Deus, lutas virão, mas sempre pense o seguinte, elas virão para te fortalecer, tá bom? Grandes desafios te fortalecem. E assim, você nunca estará sozinha, tá bom? Acredite. Bom, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, essa aqui é a sala dos profetas, nós estamos estudando os profetas, na verdade o profeta Isaías, estamos estudando, e nós vamos hoje resumir aí, a história é muito linda, 4 capítulos, tá bom? Na verdade, assim, não fique preocupado, não vamos atropelar, a história é assim, ela é inteligível, você vai entender o contexto. Ai, mas tem palavras que não... Não tem palavras. Se você compreender o contexto histórico, você vai ver, é isso que era o Isaías? Sim. A ideia é essa, tá bom? Que você compreenda e depois ensine. Então, localize aí na sua Bíblia, o livro que você profeta, Isaías. Bom, pense comigo o seguinte, os jovens vão continuar aqui, tá bom? Os professores lá, os seminários estão preparando ainda alguns estudos para eles. Enquanto isso, fica conosco aqui, tá bom? Você aprenderá muito conosco e vice-versa, certo? Bom, abriu aí? Achou Isaías? É isso aí. Olha, é o seguinte, o nome de Isaías significa... Isso, o Senhor salva, não é verdade? E assim, só para te lembrar, o Senhor salva, certo? E apenas o Senhor salva aí a tua vida, tá legal? Fique muito tranquilo, não entregue, não pense em salvação a não ser com o Senhor, tá bom? Ok. Podemos continuar? Ó, é o seguinte, ó, presta atenção. Essa história, ela aconteceu, viu? Esse homem chamado Isaías, ele viveu, certo? Como gente grande aqui, como nós, como você, carne e osso, e hoje ele está na glória com Deus. Eu afirmo isso por causa da vida dele aos pés do altar, tá bom? Que assim, é 99,99% de chance desse homem aí estar lá com Deus, porque assim, não dá para encontrar nenhum erro assim, grotesco na vida dele, tá bom? E aí, mas também, a vida nos ensina, né, Fernando? Que você não interessa, você não sabe quem vai para o céu, nem quem vai para o inferno. Mas você pode estudar realmente a prática, a conduta do homem que pode levá-lo ao céu e a conduta do homem que pode levá-lo ao inferno. Tá bom? Nunca discuta aí quem vai para o céu ou para o inferno, porque Jesus tem a chave do céu e do inferno. Só ele, tá bom? Ok, essa história aconteceu, está registrada no capítulo 1 de Isaías. O Isaías, ele pega os 4 reinados, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Uma coisa interessante, né, que nós não falamos ainda, mas hoje eu lembrei no carro, estava conversando sobre o nosso prefeito que está com câncer, né, o Bruno Covas. Falei assim, nós estamos estudando, ninguém fala nada, nós estamos estudando na Bíblia um profeta que ele está diante de um rei chamado Uzias, leproso. O rei era leproso, reinou há 52 anos lá, leproso. Quer dizer, o filho dele, Jotão, fazia o atendimento, mas ele era o rei oficialmente, entendeu? Então sempre existiu alguém com câncer. Deu para entender o que eu estou falando? Sim, é história. Na nossa história hoje tem o prefeito. Na época de Isaías lá, era o rei Uzias, ok? Lembrando que nós temos que lembrar aquele período histórico, o Israel era dividido em 2 reinos, reino do norte, reino do sul. Esse mapinha sempre vai ficar aqui para te levar um pouquinho para a história. Mas eu não entendo muito de história, não tem que entender. Você tem que saber o seguinte, aconteceu, isso é fato, isso é história, isso é verdade. Tá bom? Em toda a Bíblia tem, qualquer Bíblia no finalzinho da Bíblia, tem uns mapas desenhados, é isso aí, ó. É o povo de Israel dividido em 2 tribos, depois da morte de Salomão, o filho ficou com 10 tribos, o outro ficou com 2 tribos, e aqui embaixo tinha Jerusalém, era a capital de Judá. Aí é o seguinte, Deus nunca deixou de enviar um profeta para falar com o povo. Deus abandonou, então, aquele povo que não tinha lá o templo de Jerusalém, o povo do norte. Mentira, mentira.
A Bíblia é muito interessante quando você estuda segundo Reis, lá primeiro e segundo Reis, o que acontece assim, no ano de rei tal, no 30º ano do rei de Israel, começou a reinar, Deus está olhando tudo. Deus está com o olho no gato e no peixe, vamos pensar assim, na brincadeira. Então assim, Deus está ali, vendo a atitude do povo dele e enviando sempre um homem para lembrá-los da conduta, lembra? Da conduta, da prática da conduta que pode levá-los à salvação, ou da prática, a conduta, né, que pode levá-los à morte. Então, o profeta é isso. Então está aqui, Isaías pegou esse pedacinho aqui, e lá em cima tinha gente lá também, tinha profeta lá. Sempre tinha, tá bom? Olha, Deus nunca vai deixar de falar com o ser humano. Você pode não querer falar com Deus. Você pode fugir da tribo do norte. Mas Deus manda profeta lá. E você vai aprender muito. Nós estamos aprendendo já. Aí, é o seguinte. Qual é o grande império hoje no mundo? Dá para ter uma briga firme aí, né? Estados Unidos, União Soviética, aí tem a China, Japão. Cada um com a sua potência criando uma arminha, né, nuclear, uma bombinha. Tem alguns que estão querendo, né, fabricar urânio, processar urânio para ter bombinha também. São várias potências, não é isso? Mas naquele período, amados, não tinha nada disso. Nós nem existíamos, ó. 700 anos antes de Cristo, o grande império era a Síria. E as armas poderosas, lança, cavalo, homem forte. E arma? Ainda não. Então, segura aí para você entender, tá bom? Grandes navios, né? Então, a Síria era o império assírio. Então, todo mundo tinha que pagar imposto para eles. Não pagou, eles vinham lá, é o que estava acontecendo. Historicamente, é o que estava acontecendo. O povo do norte lá de cima, volta para cá, essas tribos do norte aqui, ó, já eles vão ser desfeitas, essa tribo. A Síria vem, derruba tudo, aí vai formar aqui, ó, na capital Samaria. A Síria tinha por costume fazer o quê? Invadir aqui e misturar os povos que eles estavam dominando. Daí surgiram os samaritanos, que era uma nação que não tinha identidade pura. E aí os puros sangue aqui achavam que era grande coisa. Aí por isso que os judeus davam com o samaritano, Jesus vai falar. Então a história, eles acreditavam nisso, mas não é bem isso aí não, ok? Bom, antes de nós continuarmos, nós temos que entender o seguinte. Eu não falei semana passada, estou falando agora, para você que chegou agora, entrar aí, não ficar no bonde não, entrar e caminhar juntos. O que tem a ver o profeta e os seus ministérios? Os profetas e seus ministérios. Em primeiro lugar, olha, você tem que entender o seguinte. Vou estudar um profeta. Tá, peraí. Em primeiro lugar, é o seguinte, olha, presta atenção. Precisamos entender que as mensagens dos profetas, elas concentram-se tanto no presente dele, como no futuro. E assim, entra em Isaías, o que está acontecendo? Senão você não entende a profecia. E aí Deus mostra o que está acontecendo e fala, ó, mas, ó, varão, fica firme. Olha o que eu tenho para vocês. Você tem que entender o que está acontecendo, para você entender o que Deus está falando com Isaías. Depois Isaías fica apavorado, bate o coração dele forte e Deus fala, mas olha o que eu tenho para o futuro. Então você tem que entender isso, tá bom? Outra coisa, tem que entender isso. Não é assim, hoje, Deus está me revelando. Isso é outra coisa. É outra coisa, combinado? Então, como de profeta aqui. Ó, os profetas, eles proclamam a palavra de Deus e também pronunciam as obras do Senhor. Vocês vão ver. Assim diz o Senhor, palavra de Deus. Se me servires e andares na minha presença, você vai comer do melhor dessa terra. Quer dizer, então ele pronuncia a palavra, as consequências. Já vimos isso, vamos acelerar. Bom, presta atenção agora. Os verdadeiros profetas são como bons médicos. Para você entender melhor. Como assim o bom médico? Uma vez eu fui fazer o exame para o Estado, isso há 30 anos atrás, quase eu examinei o médico. Eu fui fazer o exame de admissão. Ele fez umas 40 perguntas. Nem a pressão ele mediu. Continua assim? É assim, está apto. Como assim apto? Não pergunta mais?
Não, não, e até eu brinquei. Aí o cara falou assim, e aí? Mas ele nem tirou a sua pressão. Eu falei, quase que ele me matou mesmo. Quase que ele tirou a minha pressão e eu morro. Porque se tirar a pressão, você morre, né? É medir. Então, assim, então, olha só. Então, aí, olha só. São como os profetas, os verdadeiros, nós vamos estudar a Bíblia. Aí, na sua cabeça, em alguma cabeça está assim, mas eu conheço um profeta de Deus. Amém. Estou falando desses profetas da Bíblia aqui, combinado? Esses. Então, olha só, diz o seguinte, eles diagnosticam o caso, receitam um tratamento e avisam o paciente do que acontecerá se a prescrição for ignorada. O médico diz, aqui está a receita. Toma um de 8 em 8 horas, não toma 2 não, porque potencializa. Toma um de 8 em 8 horas, durante 7 dias. Caso você não tome, vai acontecer isso. Não é isso que o médico faz? O bom médico? Tá aí, então. Vou tomar 2 remédios. Vou tomar 1. Quando os profetas proclamam uma visão do futuro, eles fazem para incentivar as pessoas a obedecer a Deus no Nós temos que entender isto. Quando você lê uma profecia, nós vamos ler aqui, que está falando do futuro, e eu não posso pensar no futuro sem tentar mudar o meu presente. Estava discutindo isso com a Janine esses dias. Então, eu estou com umas ideias, um projeto, escrever um curso, isso, tal. E aí, a ideia, se eu não fizer nada, eu não vou mudar a minha receita. Vá. Se você não investir em você, se você não pensar em fazer um curso, se você não pensar em se aprimorar, se você não se qualificar, qual porta Deus vai abrir para você? Tem que ser a mesma. Só que aquela está ocupada. E Deus não vai chegar ali e matar, morre esse, porque eu vou colocar o meu filho ali. Não. Porque Deus é amor. Então, assim, você precisa você entender o que eu estou falando. Você está pensando no futuro. Mas você fica assim, hoje, amanhã, depois da manhã, tal. 5 meses passou, você não fez nada. Que porta você quer que se abra? Ô, senhor, abre a porta. É aquela, é aquela ali. Eu quero abrir uma outra, mas você não faz nada. E você perdeu a chance. Eu abri para outro servo, para outro irmão seu. Agora, vou deixar abrir. Deus não vai matar o seu irmão para abrir a porta para você. Deus abriu outra porta. Então, deu para entender o que eu estou falando? Então, assim, o futuro, eu preciso viver o presente. Entendeu o que eu estou falando? Profecia é a mesma coisa. Isaías daqui a pouco fala um monte de coisa aí. Bom, outra coisa. O profeta Isaías, e aí que nós vamos acelerar hoje, entre aspas. O profeta Isaías, ele começou, e nós começamos a estudar os capítulos iniciais, examinando cuidadosamente a situação de Judá, da cidade de Judá, e naquele momento, e com apelo vigoroso para que o povo voltasse para Deus. Vou explicar. Isaías morava em São Paulo, por exemplo. E estava caindo o mundo no rio. No morro lá. Macaco, do elefante, não sei. Estava lá. Aí você está aqui em São Paulo, está vendo tudo lá, e você está lá, vai cair aí, macaco, vai cair do morro aí, tal, aquelas piadinhas. Aí, e aqui? Você não cuida daqui. Então, se Deus está aparecendo uma situação e você está possibilitando analisar, ver as consequências, o que Deus fala? Ei, vê se você aprende alguma coisa. Porque basta cada dia o seu mal. Está acontecendo lá. Se você não mudar o procedimento, se você não fizer nada, vai acontecer a mesma coisa. E era a mensagem principal que Deus falava para o povo, sabe? Deus falava assim, olha, você é o meu povo exemplo. Eu escolhi vocês para fazer de vocês um povo exemplo. Se vocês querem andar como outro povo anda, então não existe o povo de Deus. Vocês têm que ser diferentes. Os povos têm que olhar para vocês e falar o seguinte, olha, que igreja você congrega? Ou melhor, que Deus você serve? Em primeiro lugar. Se você, com todo respeito, não vamos entrar em outros detalhes, porque senão a gente sai um pouco da Bíblia aqui, mas é uma coisa.
Você é o povo de Deus, você é o povo de Israel. Nós estamos dando uma história, nós vamos entrar aqui, vocês vão franzir a testa em alguns casos, mas, olha, vocês estão lendo isso porque eu sou o Senhor da história. Aconteceu isso com os irmãos do passado, que tentaram me servir, que viviam também numa sociedade como você vive hoje, e alguns não buscavam, outros buscavam mais. Eu vou tratar individualmente cada um, mas tem a consequência coletiva. É isso que eu quero que você entenda. E aí, machuquei o dedinho, cortou o dedinho e tal. Todo o corpo sente a dor. O corpo sente, mas Deus, vem cá, vai tirar seu dedo fora? Vai cuidar, vai ficar uma cicatriz. Às vezes você é a cicatriz do corpo, mas não tem, você está no corpo. Deus restaurou. Esse que é que você entenda. Amém? Então é o seguinte, nós vamos estudar hoje o capítulo 4, porém, eu estava reescrevendo hoje a aula e falou, Cícero, se você começar a ler o capítulo 4, e eu não vou projetar ali para você entender, quer ver? Sem pegar o finalzinho do 3, o povo vai ter um infarto. Eu não entendi nada. Então é o seguinte, no finalzinho do capítulo 3, Deus estava mostrando para o profeta Isaías, começou a mostrar para o profeta Isaías, a condição espiritual, a ganância do povo, como que o povo estava vivendo assim de aparência. E aí, ele olhava assim, aí eu até brinquei, negócio de comprar bolsa, né, gostava de sapato, bolsa, assim, as mulheres e tal. 700 anos antes de Cristo, conta para elas não, ó. Então dá uma olhada, olha só, lá no versículo 15, que tem de vós, que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres? Diz quem? O Senhor dos... Está falando para os líderes, lá, ó, para os governantes, para os principais, só para você entender. Diz ainda mais, quem? O Senhor. Portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminho afeitadamente, fazendo um tilintar com seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Aquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas e adornos em forma de lua. Os pendentes dos braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festas, e os mantos e os chalés, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar da escrapadura de cabelos, calvície, e em lugar da vestidura luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, os teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela desolada se assentará no chão. Capítulo 3, nós encerramos assim semana passada. Por que eu fui obrigado a ler isso? Porque senão, quando você começa a ler o capítulo 4 agora, abre aí, está assim, ó, naquele dia. Aí você fala, que dia? Você tem que entrar no contexto do profeta. Ele está 700 anos antes de Cristo, a Síria está invadindo tudo, a Síria está chegando, Deus é conhecedor disso, Deus está vendo lá, e aí esses dias um aluno me perguntou o seguinte, pessoal, como assim Deus está vendo tudo, Deus sabe todas as coisas? E aí eu tentei explicar assim, simplesmente assim, olha, imagine o seguinte, uma estrada de 100 quilômetros, retona, e aí você pegou o carro, está indo na estrada, aí deu uma chuva terrível, e abriu uma cratera lá no quilômetro 80, por exemplo. Aí você está lá, carrinho novo, está no automático, potente, 1.6, vermelho, entendeu, né? Aí está batendo um papo lá, Deus está vendo o buraco. Deus está lá de cima, igual aquelas perseguições, e Deus está vendo o buraco lá, você está vendo? Não, porque está quilômetros na frente.
E Deus vai tentar sinalizar para você parar, descansar, mudar o trajeto, e você não escuta a esposa. Aí você vem para lá. Aí você não escuta um amigo. Aí você não escuta uma amiga. Aí Deus manda uma notícia e caiu um buraco lá, caiu 3, 4 caminhões, e você não. Quero ouvir a música, quero ouvir isso aqui, não quero ouvir só de desgraça, não quero ouvir aquilo. Você vai cair no buraco. Você vai cair no buraco. O que Deus estava falando ali para aquele povo é o seguinte: olha, o povo lá de Samaria está fazendo tudo isso, está tendo todas as coisas. Vocês vão ver o que Deus vai revelar hoje ainda, vamos ler. Eles estão tendo tudo, estão querendo mais, e estão gastando mais com roupa, mais com isso, dando mais valor ao que tem, ao que possuir, do que o amor ao próximo, do que praticar a caridade, do que buscar a justiça, que nós já lemos anteriormente. E aí ele dá um puxãozinho de orelha no dia das mulheres de lá, que estavam buscando luxo, não que não possa buscar, mas em detrimento a oferecer o melhor para o povo carente. Ali era uma bronca para os governantes, não para os pobres, procure entender. E aí, Deus fala o seguinte: olha, naquele dia, começou o capítulo 4, é uma extensão, e são só 6 versículos do capítulo 4. É como se fosse uma conclusão do 3. Ele fala assim, ó, naquele dia, que dia? Proximamente, a Síria ia invadir lá, depois a Babilônia, ia vir tentar invadir, ia conseguir, mas depois da Síria vem a Babilônia. Deus está dizendo o seguinte: olha, naquele dia, porque Deus já viu o futuro. E aí é um tiro no pé, esse negócio de ver o futuro, Deus, sabia? E aí não vamos discutir isso hoje, eu prometo, vamos estudar um dia aqui. Bater debate com seminarista, pastor, tudo aqui. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu não vou apostar. Eu não vou pagar para ver. Eu vou manter a minha vida no altar. Eu não vou. O seu professor não vai. Tudo bem? Deixa vir. Você vai ouvir. Você vai ouvir um monte de coisa. Eu não vou. Eu vou me esconder na Bíblia. Eu vou me esconder em Jesus. Acabou. Ah, mas lá. Naquele dia, 7 mulheres agarraram. Elas não estavam desfilando agora há pouco? Procure entender o que estou te falando. Mas não é para ela isso, não é para a mulher. Ele pegou uma situação social. Vai mudar. Agarrarão um homem e lhe dirão: